Bem-vindo a mais uma terça de conexão Prosperidade Pet, aonde eu ajudo você a ter prosperidade através do seu pet. E hoje vou falar de um tema muito especial, mas primeiro deixa eu me apresentar. Meu nome é Erika Deluca, sou médica veterinária e psicanalista integrativa, criadora da mentoria 4P Prosperidade Pet e da Pet Psicanálise. Você não sabe o que é, depois você entra lá no meu perfil e você dá uma olhada. Mas eu ajudo nós, seres humanos, a prosperarem através do seu pet, porque sim, ele é um campo de energia que está sempre contribuindo nas nossas vidas. E o tema de hoje é um tema bem delicado que eu vou trazer aqui. E se você, já digo já, né? Se você conhece alguém que já perdeu um pet, esse é o tema de hoje, né? Como lidar com a morte do pet, com a perda de um pet. Por quê? Porque eu resolvi fazer esse tema. É muito comum eu escutar as pessoas me procurarem e falar, né, que não consegue mais ter um pet, que gostaria de ter, mas não consegue. Por quê? Porque ela teve um impacto emocional muito forte, né? A gente, ser humano, certo? Então, já convida todo mundo, vai convidando todo mundo pra estar nessa live maravilhosa, tá? É muito engraçado porque quando eu entrei no campo, quando eu tava aqui preparando essa aula hoje, eu comecei a sentir um lado emocional muito forte, sem entender o que tava acontecendo. E aí uma vontade, sabe, de chorar, assim, mas era porque eu entrei no campo dessa energia dessa live hoje, né? Dessa energia, o quanto os pets querem tá trazendo recado para os seus donos, acalmar o coração deles. E eu entrei nesse campo muito forte. E como que eu consegui descobrir? Porque eu me perguntei, né? Eu olhei e falei assim, nossa, o que é esse sentimento? Aí me veio o campo de energia da live. Deu uau, né? Quanta consciência aqui. Certo? Então, o que é o tema? O que é a perda de um pet? Eu vou até colocar aqui primeiro como lidar com a morte do pet. Celular. E diz pra mim, quem já teve a perda muito forte de um pet e sofreu com ela? Como lidar com a morte do pet? Não só do pet, né? Ops. Epa. Foi sem querer. Como lidar com a família. Deu família aqui, ó. Com a morte do pet. Pronto. Então, vamos lá. Certo. Então, o que é a morte do pet? Primeiro a gente vai entender o que ela representa, a morte. A morte é vida. E é muito difícil a gente acreditar nisso, por quê? Porque nós viemos, né, de uma sociedade... Oi, Silei, boa noite! Então, já manda essa live se você conhece alguém que perdeu um pet, porque vai ser bem emocional mesmo. Eu tô num campo aqui extremamente emocional com essa live. Então, o que é a morte do pet? A morte, ela representa, na verdade, a vida, tá? E a gente que veio de uma sociedade que ela tá muito conectada com o cristianismo, né? Oi, Valéria, boa noite. A gente lida com a morte de uma forma como se fosse o fim de tudo. E na verdade não é. É o início de tudo, né? Quando a gente entra mais a fundo nesses temas, o que a gente vê? A gente entende que existe algo muito maior depois disso aqui que a gente chama de vida, né? E o mais incrível de tudo é que os animais, os nossos pets, eles têm plena consciência de tudo
que isso aqui é só uma passagem e que eles vão realmente começar uma vida lá fora. E a passagem deles é porque eles escolheram vir e contribuir nas nossas vidas, tá? E aí, e as pessoas confundem muito, né? A morte como o fim da vida, a morte do pet como o fim da vida. Só que o que tem por trás disso tudo, né? Que o que representa isso? Eu já atendo muita gente que tem a perda do pet e simplesmente o mundo da pessoa cai. Só que não é o mundo da pessoa cai, a pessoa fez o mundo cair, entende? Porque ela tem alguma coisa mal dentro dela a respeito de perda, de abandono, de rejeição, que veio mais da infância. A representação desse pet é apenas uma representação. E aí, o que eu pego nesses casos? A pessoa tá acontecendo uma mudança na vida dela, em volta, que ela tá tentando rejeitar essa mudança e continuar na mesma, onde ela está, porque tá quentinho, tá gostosinho, entende? Só que a vida tá pedindo uma mudança e a pessoa se apega na dor do pet também, tá? E aí, o que não é a morte? A morte não é o fim. É muito difícil pra gente entender isso, que a morte não é o fim, né? Como não é o fim? Vai, né? As pessoas, meu Deus, meu mundo acabou quando meu pet morreu. Eu sofri demais, né? E o que é esse sofrimento? Porque o luto, ele ocorre, ok? Né? O luto, é normal acontecer o luto na nossa vida, né? Principalmente com a perda de um pet. Só que você tá focando na dor, é algo que a gente tem que olhar. Opa, peraí, parar e olhar por trás disso. O que tem por trás disso, né? E o recado que eu sempre trago, inclusive as pessoas me procuram, por quê? Porque elas, quero saber se meu pet tá bem, como que ele tá, e onde que ele tá, e como que ele tá, né? E eles sabem, eles são espíritos extremamente evoluídos, eles são mestres espirituais, eles são anjos sem asas que caíram nas nossas vidas, né? Então, a morte para eles nada mais representa do que a vida, é uma passagem. Tanto que você pergunta, você tá bem? O pet sempre responde, eu tô bem, né? Onde você tá? Então, o pet sempre fala, ele fala assim, eu tô bem, eu tô vivo. Porque a alma, ela é viva, né? Ela é eterna, quem morre é o corpo. Então, o que eu vou deixar aqui, o que não é a morte do pet, a perda de um pet, o fim da tua vida, ou o fim da vida dele. É apenas um início. E o que tem por trás deste sofrimento da gente como ser humano é o sofrimento por alguma coisa que tá acontecendo na nossa vida atual. Só que tem o quê? Pra quem não sabe, eu sou psicanalista também, integrativa. Então eu sempre volto lá pra nossa primeira infância, onde a gente teve situações na vida de perda, de abandono, e que a perda de um pet representa, às vezes, esse pet está me abandonando, entende? Então, a gente tem que olhar por trás disso tudo, é exatamente isso para nós seres humanos, né? Que a gente vai focar tanto na dor, na perda, que a gente esquece todos os anos mágicos e maravilhosos que eles tiveram na nossa vida. Por que isso acontece? Então, vamos entrar agora mais a fundo nesse assunto, tá? Por que nós sofremos e temos este sofrimento e mantemos a dor no sofrimento, e a gente impede, digamos assim, eu tenho picanha, ele tem 11 anos, ele vai fazer 12, né? Muitas pessoas já, nossa, vai ter outro porque ele tá chegando no fim da vida, né? Eu falo, não, deixa ele aí, se tiver que vir outro, venha. Eu tive 12 anos, vamos lá, 12 anos com ele. Aonde vai que ele falece, ele vai morrer, né? Todo mundo vai morrer, é inevitável, todo mundo que tá aqui na Terra vai morrer. Só que não é a alma é eterna, né? É o corpinho que morre, tá? Se ele morrer, legal, e agora? O que eu faço? Eu vou focar somente nessa dor? Por que eu vou focar só nessa dor de perda se eu tive
12 anos de alegria. Entende? É um momento que desencadeou lá no teu interior, na tua psique, na emoção, psique-emoção, desencadeou, fez ligou uma chavezinha do sofrimento naquele momento. E você vai focar nisso. E você vai esquecer de todos os outros momentos maravilhosos. Por que isso? Porque normalmente, o que a gente... principalmente nós mulheres, né? A gente tem um lado emocional muito forte. A gente acaba se conectando muito mais nesse dor, sofrimento e tudo isso. Por quê? Que nem eu falei, volta lá na infância. O que aconteceu lá na infância? E a gente tenta descobrir o que aconteceu. Aí, volta lá na primeira infância. Quando a gente vai investigar a vida da pessoa, ela teve, com quase toda certeza, né? Principalmente para nós aqui, seres humanos e brasileiros, a gente teve algo que teve rejeição e abandono para a gente criar o amor próprio e a nossa potência, o nosso valor, tá? Quando esse pet vem a desencadear a morte, traz um gatilho psíquico-emocional, onde a pessoa vai focar somente na dor da perda daquele pet. Ela vai esquecer todos os anos maravilhosos que esse pet proporcionou para ela. Por quê? Viver às vezes na dor é mais confortável. Só que essa dor tá pedindo uma virada de chave. Uma viradinha de chave. E é muito simples. Eu não tô falando pra gente não sofrer e negar isso. Não sofrer, né? Tipo, não, é o sentimento de saudades quando um pet, digamos, parte, né? Ele vai partir, a gente tem que trazer um sentimento de saudade, de gratidão, de tudo isso. Só que a gente entra na dor e no sofrimento. Porque se a gente começa a pesquisar, a gente vai encontrar lá abandono, a falta, o abandono, a rejeição por trás. Então, a pessoa que tem aquele pet, porque o pet, principalmente cachorro, né? Eles sempre estão muito conectados com a gente, tá? Então, e para eles estarem conectados muito diretamente, eles estão nos servindo, né? Os cachorros, eles estão muito para servir a gente. Então, a pessoa, ela se sente realmente abandonada. Ela se sente rejeitada de alguma forma com a perda desse pet. Entende? Só que eu sempre falo assim, até esse fim de semana eu cheguei de viagem, né? Voltei pra casa, fui buscar o Pi na casa do meu amigo. E aí o namorado dele, ele falou, eu acho que eu não vou conseguir ter um pet tão cedo, né? E aí eu sempre falo assim, poxa, mas olha todos os momentos maravilhosos que você viveu com esse pet. Você vai negar todos os momentos maravilhosos e inesquecíveis e vai focar onde? Na dor. Só que lembrando aqui também que a aula da dor é porque eu dei ontem uma aula de mente, a dor ela é ilusão. Ela não traz. Então, o que traz por trás dessa dor é sempre algo pra gente transformar, tá? Então, quem tá aqui online já perdeu um pet alguma vez? Conta pra mim. Eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Quando o meu primeiro pet que eu perdi, eu tinha uns, acho que 11, 12 anos. E era uma porquinha da Índia, né? A Dot, ela era assim, branquinha, albina, de olhinho vermelho. E foi um dos momentos que eu tive, que foi minha primeira perda, né, de um pet. E eu era uma criança, praticamente, entrando na adolescência ali, né? E eu praticamente não tive um luto, né? Um tipo, meu Deus, né? Ela morreu. Eu lembro que minha mãe me acordou, era o primeiro dia de aula no colégio. Aí minha mãe me acordou, ela só falou assim, sim, morreu muito cedo. Oi, Fernanda. Você fala muito cedo de novinha? É isso? E a Dot... Nossa, tô sentindo o teu campo aqui, Fernanda.
E a Dot, eu vivi com ela 2 anos, 3 anos mais ou menos, era uma porquinha da Índia. E aí minha mãe só me acordou dizendo que a Dot tinha morrido, né? E eu era criança, eu queria chorar, queria tipo, meu Deus. E aí eu chorei, minha mãe me abraçou. Aí minha mãe só bateu nas costas e falou assim: filha, essa é a vida, agora vamos pra vida real, vamos pra aula. Aí eu, né? Então hoje eu vejo e falo, nossa, aquele sentimento eu tive que retrair ele, sabe? Eu não pude trazer um sentimento todo à tona pela perda daquele pet que eu tive, assim, né? Então eu tive que guardar e eu tenho isso em mim hoje também, né? Eu tento sempre guardar os meus sentimentos pra mim mesma, né? Mas então quando um pet, quando a gente foca somente na dor da morte, da perda, tem algo sempre por trás disso, tá? Eu trago aqui sempre a consciência por trás, tá? Do que tá acontecendo com a gente, ser humano, porque os animais, para quem é novo aqui, não sabe, né? Eu trago muito a ciência e a espiritualidade junto, e aonde, pela evolução do ser, os animais já passaram pela evolução, né? Eles já passaram. Eu sempre falo, né? Lembra lá dos dinossauros? O dinossauro foi um processo evolucionário, de evolução dos animais que tem hoje na Terra. Então, os animais que estão dentro das nossas casas, eles vieram para contribuir com a nossa evolução e expansão de consciência, tá? Peguei ele com 5 meses em 2019. Ele morreu com 2 anos e 1 mês em setembro de 2021. Foi cedo. Mas vamos lá, vamos pegar esse teu caso, tá? Olhando aos olhos de nós, seres humanos, a gente fala, poxa, né, nossa, viveu pouco. Ou quando a gente olha, nossa, ele sofreu muito ele sofreu muito com a doença que tava. Só que quando a gente acessa o eu superior do cachorro, o espírito, né, todos nós, a gente consegue se comunicar através de energia, tá? Não é uma pessoa que é especial ou é um médium, não. Todo mundo nasce sabendo se comunicar através da energia, que é a comunicação com todos os seres, inclusive com os pets. E quando a gente entra em comunicação, o que acontece? Essa comunicação, ele mostra que ele sabe tudo. Ele mostra. Eu sei que eu tô doente, isso daqui é da pessoa, não é meu. Então, a gente foca, às vezes, nas nossas emoções, tá? Porque a gente, ser humano, a gente ganhou o mental, só que a gente tá desconecto do nosso ser infinito, nosso espírito, e está descompensado emocionalmente. Nossa! Te ganhou o mental, esquecemos quem somos verdadeiramente, focando o quê? Na dor, né? A gente costuma focar na dor, a gente tá tentando encaixar isso, corpo, mente e espírito, de alguma forma que a gente não sabe. Então, no nosso lado racional, a gente vai dizer, putz, né, viveu 2 anos, meu Deus, e como legal a visão. Ah, obrigada. Eu trago os animais sempre como consciência, eles são seres conscientes, eles vieram aqui para contribuir pra gente. Então eu ensino muito a gente a olhar e dar consciência para eles, que eles vão responder pra gente a nível consciente, tá? Então, por exemplo, você não falou o nome da cachorrinha do cachorrinho. Nossa, 2 anos, né? Ele partiu cedo. Quando a gente entra em comunicação com esse ser que já foi, digamos, né? Foi, setembro de 2021. Ele vai dizer o quê? Eu sabia que ia ser curta a minha jornada. Eu sabia que eu ia morrer de tal forma, tá? Eles sempre mostram isso, tá? Eu vou até trazer alguns casos aqui. A minha primeira cliente, assim, ever, foi a Irene. E a Irene tem uma dashzinha, hoje ela é viva ainda, mas só pra você entender a comunicação. Esse pet dela, a Bebel, ela não anda, né?
ela começou a movimentar depois de umas sessões da pet psicanálise comigo. E durante as sessões, a Bebel, ela falava, porque a dona estava sofrendo, só que não era a dor na Bebel. Ela tinha uma dor por trás de algo que estava acontecendo muito forte. E a Bebel falava o quê? Eu sei que isso ia acontecer comigo, tá? Então, os pets são conscientes da forma como eles vão morrer, mesmo que seja, às vezes, atropelado pelo próprio dono, que eu já peguei caso assim também. E aí as pessoas falam, meu Deus, mas eu falei assim, não se culpe por isso. Ela sabia que ia, né? O nome dele era Raiozinho de Sol. Ai, que lindo! Chamávamos Raio de Sol. Olha que interessante, né? Eu tava aqui, antes da live, eu entro no campo, né, de energia. E isso aqui é a energia de quando esse vídeo, assim, todas as pessoas, dos pets também querendo se comunicar e falar que estão bem, sabe? E eu tenho uma bandeirinha aqui na frente de mim, que ela tem todos os signos e no meio é um... Oi, Manoel, bem-vinda! É um sol. E eu olhei esse sol bem fundo, tá? E eu falei assim, nossa, sol. Falei, o que esse sol quer dizer? Quem sabe já não era o teu raiozinho de sol que tá aqui, ó, querendo dar algum recado. E eu sempre falo, se você tá aqui na live, agradeça o seu pet, ele vivo ou não, provavelmente ele que te trouxe aqui, tá? E vou trazer também o caso da Vanessa, da Vanessa e da Mel. A Vanessa, ela foi uma colega minha de faculdade veterinária, tá? E o ano passado, em maio, eu fui pra Curitiba e sem querer ela procurou o meu trabalho e ela não sabia que eu estava em Curitiba, tá? Perdi meu gato dia 2/11/2019. Oi, Cláudia. Acho que você entrou agora, não sei, eu não vi direito, tá? Depois vocês assistem a live completa. Então, vou contar esse caso da Vanessa, porque quando ela me pegou, ela tava com a Mel em fase terminal de doença renal, tá? E aí, o que aconteceu? Ela pegou uma sessão comigo da pet psicanálise, tá? Onde eu faço o quê? Eu falo primeiro com a gente, com o ser humano, faço análise corpo, mente e espírito, a pessoa entende o que tá passando com ela, e eu faço a leitura do pet, do que tá acontecendo com ele, e a pessoa, depois de entender ela entende toda a doença, comportamento, enfim, que tá acontecendo com o pet. E ela foi colega minha, veterinária, né? Então, isso foi muito legal. E a Mel tava em fase terminal, tá? E aí, ela pegou a sessão da pet psicanálise, ela compreendeu tudo que estava acontecendo, né? Então, para quem não sabe, a doença renal, ela tá muito conectada com o financeiro, desarmonia de casal e com o financeiro, tá? Bem resumindo, medo, insegurança, tudo isso, tá? E aí ela entendeu o que ela estava passando na vida dela, tudo que ela trazia, e pra Mel tá daquela forma, né? E ela pegou junto sessões de reiki pra Mel, né? E sessão de barras pra ela. Então, ela fez uma sessão de barras de Axis pra liberar um pouco desses padrões que a gente tá acostumado a acreditar. E eu fiz as sessões de reiki na Mel. E normalmente quando eu faço, quantas sessões vai ser, eu faço com pêndulo, né? Então eu pergunto quantas sessões vai ser necessária pro determinado cachorrinho, doença, o gatinho, enfim, o que tá acontecendo. E eu lembro que acho que tinha dado, não lembro se 6 ou 8 sessões de reiki. E normalmente o que acontece quando a gente faz o reiki num pet? A energia, ela muda, né? Pra gente entrar em comunicação com o pet, a gente tem que expandir nossa energia. A gente tem que se conectar mais com a nossa essência, tá? E a gente vai se conectar de igual para igual. E quando eu faço reiki, é normal eu receber o pet se comunicando. É normal, tá? Por quê? Porque eu tô numa energia super sutil e eu recebi a Mel falando comigo. Então ela mostrava que ela falou exatamente assim: eu estou bem. Olha, oi, Michele! Bem-vinda! Engraçado, pus até teu nome aqui como um caso. Aí, o que aconteceu, né? A Mel, né, nesse envio de reiki, ela veio se comunicar comigo. E ela falou assim: eu estou bem.
Eu me arrepio só de falar isso. Essas amarras foi ela que criou, mas eu tô bem. E aí, o que aconteceu? Durante as sessões de reiki, tem uma harmonização, tá? Corpo, mente e espírito, tá? Do pet, corpo emocional, mental, tudo. Do pet, da gente também. E ocorre digamos assim, se tem alguma coisa mal desenvolvida, essa doença acaba sendo expelida ou algum processo de limpeza, ele sai na hora. E durante uma das sessões de reiki, ela começou a vomitar, que a Vanessa ficou assim, né? Aí eu falei assim, relaxa, é normal, é processo de limpeza. Ainda mais porque ela tava em fase terminal. E o que aconteceu? Depois dela ter essa limpeza, e a Vanessa entendeu o que aconteceu com a Vanessa. Ela estava no sofrimento e na dor. Sofrimento e dor, sofrimento e dor. Por quê? Porque a Mel estava quase partindo. E porque aos olhos do ser humano dela, ela olhava a Mel e falava o quê? A Mel tá sofrendo? Ela me perguntava todo dia. A Mel tá sofrendo? A Mel tá sofrendo? A Mel tá sofrendo? Aí eu falava, a Mel não tá sofrendo, né? Eles podem sentir dor de corpo físico? Pode. Lógico que sim. Mas ela não tá sofrendo como, ai, né? Estou sofrendo, que é o nosso olhar. O sofrimento é o nosso olhar. Não é o pet, tá? Lei do espelhamento, lei universal do espelhamento, né? Se eu tô enxergando aquilo no outro, aquilo tá em mim, entende? E até que foram, que nem eu falei, lembra se foram 8 sessões ou 6 sessões de reiki, e na quarta sessão, ou sexta, não, acho que deve ter sido 7, vamos lá, 6 sessões, e na quarta, faltavam 2. Na quarta, ela vomitou, e a Vanessa começou a entender melhor tudo que estava acontecendo com a Mel e com ela. Tanto que na última, esse atendimento, o primeiro foi presencial e depois foi atendimento à distância, tá? Foi o reiki à distância que eu fiz na Mel. E aí, na última ligação, antes da Mel morrer, né? O que aconteceu? Eu olhei e falei, nossa, Vanessa, você tá bem, né? Tipo, ela, não, Érica, eu tô bem. Ela falou, eu entendi agora tudo. E aí, o que aconteceu? No momento em que a dona, a Vanessa, ficou bem, entendeu que faz parte do processo, a Mel liberou tudo que tinha que liberar e ela partiu. No momento em que a Vanessa deixou de estar prendendo ela aqui. Porque às vezes os animais ficam preocupados com a gente, né? Que a gente fica prendendo eles, né? Tipo, não vai embora, não me deixa, enfim, tudo isso. E aí o que aconteceu? A hora que ela se libertou, a Mel partiu. E faltava 2 sessões ainda, a gente nem completou. E aí eu falei, ó, no momento em que ela soltou a Mel de ser livre como um espírito e compreendeu que a dor não era da Mel, era dela, a Mel foi embora, tá? Eu sinto que me deu... Ó, amiga foi minha... Vou falar o teu caso aqui. Eu não sei como você tá hoje, mas eu atendi ela o ano passado, né? A Micaele e a Mel. Tanto que eu coloquei alguns casos aqui, o nome, né? Tipo, pra escrever. Olha como você é sensitiva, hein, Micaele? E eu já leio você, Fernanda, tá? Que eu não esqueci aqui. Eu coloquei aqui, eu falei, nossa, vou falar da Micaele. Eu falei, nossa, como será que ela tá, né? Então, provavelmente você sentiu e tá aqui. E esse campo de energia, né, de pet, eu tô sentindo um monte de pet aqui comigo, né? Desde o momento da live, né? A emoção da gente, ser humano, de perder o pet, e o pet também querendo acalmar a gente. E a Micaele, vamos lá, a Micaele, posso falar do seu caso aqui? Ela me procurou porque a Mel tinha partido, né? E foi muito legal, porque foi um dia que eu fiz uma live sobre pets desencarnados, né? Você foi maravilhosa, me ajudou muito com a minha dor. Ai, que linda! Maravilhosa! Gratidão, né, por esse retorno. Fernanda, não esqueci de você, fica aí, tá? Então, Micaele, ela me procurou e porque ela tava sofrendo muito com a perda da Mel. Muito, né? E aí, o que aconteceu? Eu peguei e
fui trazer corpo, mente, espírito, ser humano, para ela entender o que aconteceu com a Mel e o que a Mel estava trazendo de recado, tá? Então, eu sei, ó, de novo, se você tá aqui nessa live de alguma forma, ao vivo ou gravado, agradece o teu pet, vivo ou desencarnado, porque ele te trouxe até aqui, tá? Então, quando eu fui analisar a Micaele tem a mesma idade que a minha. Eu trabalho muito com os setênios, as fases da vida, tá? O que isso quer dizer? Que a cada 7 anos e meio, a gente passa por pedidos na nossa vida de aprendizado e transformação e crescimento, tá? E aí, eu lembro, né, no caso da Micaele, que ela tava passando por um processo que tava tendo ela tá tendo um chamado. Aliás, eu não lembro se tem mesma idade que eu, ou é mais nova, agora eu não lembro, mas tudo bem. Porque eu não guardo muitos números, tá? E aí, a Micaele tá tendo um pedido pra ela, de ela criar algo pra vida dela também, tá? Na época. Só que o que acontece? A gente foca tanto na perda do pet e a gente esquece do que tá acontecendo na nossa vida, porque às vezes é mais fácil a gente fingir que tem uma dor ali, entende? E aí, só que o pet não sente nada, entende? Eles já são anjos que caíram na Terra para nos auxiliar, entendeu? Então, tenho 33, isso, eu lembrei, eu falei, acho que eu recebi aqui, eu falei, 2 anos mais nova que eu, né? Então, olha lá, até 33 anos, é uma idade crística que a gente fala, né? É uma idade de transformação. Acontece um chamado muito forte nessa idade. Então, ali com 28, 29 anos, que a gente chama a primeira revolução de Saturno, é onde a gente vai começar a viver o verdadeiro eu nosso, né? A gente já cresceu acreditando em algo do nascimento até os 27, 28 anos, e ali a gente começa a estar em comunicação com o nosso espírito. Nosso espírito começa a ser plasmado. Então, muitas coisas do que fazia sentido começam a não fazer mais sentido. E aí é onde pede o quê? O nosso verdadeiro eu, nosso eu verdadeiro e a nossa verdade. E eu lembro até na Micaele, ela tá passando por um processo que saiu do emprego, né? E não existe situações ruins, existem situações que trazem pra gente aprendizado. E eu acho que ela, né, tinha perdido o emprego, tava desempregada. Então, assim, às vezes o espírito da Micaele não fazia mais parte em energia daquele local, né? Porque tudo é energia, frequência e vibração. Semelhante atrai semelhante, energia, frequência e vibração. Então, tava tendo um pedido pra Micaele pra ela transformar, ela se conectar mais com ela. E olha como ela é sensitiva, porque eu não vejo ela desde, faz muito tempo nas lives. Eu coloquei o nomezinho dela, ela apareceu aqui. E ainda eu falei, vai se conectar com você, vai descobrir quem você verdadeiramente é. E agradece a Mel. E a Mel tinha partido, e a Mel, ela só mostrou que tava feliz. Eu vi uma imagem, né, da Mel no colo da Micaele. A Micaele, nossa, pegava ela direto como bebê, né? Então, ela mostrou que tava super bem. Então, vamos voltar lá pela Fernanda. Foi uma morte muito rápida, em menos de 24 horas aconteceu tudo. Teve hemorragia, levamos para urgência para fazer ultrassonografia, não quis deixar internado. Levei novamente e morreu sem nenhum diagnóstico. Olha, então, o diagnóstico aqui, pra mim, Érica, tudo é muito diferente, tá? Eu consigo trazer até o diagnóstico até de animal desencarnado, tá? Porque eu trabalho com a energia. Então, não precisa necessariamente de um corpo físico, de um laudo e tal. Tanto que quem já é minha cliente, tem vários pets e tal, já passaram, às vezes me liga. Érica, tô levando tal meu pet agora tá passando mal, assim, assado. Eu já consigo fazer a leitura da energia e ainda o quê? A radiestesia me ajuda a ver direitinho onde é que tá o problema, tá? Então, que a gente é muito focado no laudo e tal, porque é o físico, né? Mas a energia é a primeira coisa que aparece e ela não mente, tá? Então, até se você quiser, às vezes, ver, né? Se quiser me chamar depois, aí eu trago toda essa consciência que pode estar trazendo pra você, né? Então, como eu falei, Fernanda, se você tá aqui, agradece o seu raiozinho de sol, porque ele provavelmente deve estar vindo aqui pra você.
trazer um recadinho, né? Que agora eu não falo que ele é uma estrelinha, né? Ele retornou as suas asas, porque quando ele escolheu vir como um pet pra você, ele tirou as asas, veio como um pet, e agora que ele partiu, ele voltou com as asinhas dele pra ficar olhando você, tá? Deixa eu ver aqui, a Cláudia. Cláudia, minha filha teve câncer no ovário. Minha filha teve câncer no ovário em abril e teve que tirar 20 centímetros de intestino. Ó, em novembro, Nutella Antônio teve um tumor no intestino, tudo igual a minha filha. Não entendi. Olha, ótimo, não entendi nada que está. Tá. Cláudia, vou pegar o teu caso assim, esse aqui, tá? Tem pessoas que falam, às vezes, que tem a perda de um pet com uma determinada doença e tem medo de ter o pet para ter essa mesma doença. O que acontece? Doença em corpo físico, tanto nosso quanto do nosso pet, tá? Ele tá representando algo que a gente saiu do caminho, a gente desajustou algo, tá? Quando aparece uma doença, e ó, né, em novembro teve um tumor, tá? Então, a tua filha teve câncer no ovário em abril e teve que tirar 20 centímetros do intestino. Em novembro, tá, Antônio teve um tumor no intestino, tudo igual. Tá. Então, ó, envolveu a primeira, acho que era gatinha, né? O ovário e o intestino, tá? Isso daí já me traz, assim, muita coisa até de como você é, tá? O que acontece? Quando aparece a doença no corpinho físico do pet, ele tá trazendo um recado para nós, seres humanos, dessa energia que tá plasmando da gente, psíquica, emocionalmente. O animal se conecta em energia e ele simplesmente puxa realmente aquela energia para o corpinho dele e a doença vai para ele, tá? Os seus pets te salvam, sim, tá? Mas não é para se pôr como culpa. Todo mundo, ai meu Deus, me senti culpado agora. Não, a partir desse momento agora vamos ter consciência de que os animais estão contribuindo na nossa vida, onde a gente vai trazer eles como conscientes e como eles podem nos auxiliar na nossa evolução, tá? Então, ó, teve 2 problemas de intestino. Engraçado você estar trazendo isso, porque teve uma cliente minha no fim do ano passado, que o gatinho dela morreu também. Ele comeu um negócio que enrolou no intestininho dele. E todos os casos de pet dela é sempre voltado com o intestino, né? Então, será que é coincidência, né? Será que é coincidência? Nossa. O intestino, ele tá muito conectado, tá? Eu sou psicanalista, pra quem não sabe, vou repetir de novo, tá? Então, o intestino, ele tá conectado... Ó, vou entrar em Freud agora, tá? Nós, quando crianças, por Freud, a gente passa por estágios de reconhecimento, tá? Aonde a gente tem a fase oral, a fase anal, a fase fálica, tá? E quando envolve doenças em intestino, já me traz alguma coisa, ó, teve 2 pets com problema de intestino, já me remete a alguma coisa, a tua primeira infância que aconteceu quando você tinha de 2 a 4 anos aproximadamente, tá? O intestino, ele representa o quê? Ele representa muito... foi tumor, né? Olha lá, tumor. Tumor no intestino, tá. Então tá me vindo mais consciência. Tumor, o que é um tumor? O que é um câncer, neoplasia, tá? O câncer, ele desenvolve quando a gente tem um sentimento de traição, perda, é onde a gente mantém uma mágoa muito forte disso, mais ou menos de 6 a 1 ano antes. A gente mantém esse padrão de frequência de pensamento e sentimento, e é onde vai traduzir em doença de câncer, tá? Não sei se foi seu primeiro pet que teve doença no intestino, mas quando você diagnosticou, tenta voltar 6 meses a 1 ano antes, tá? Em alguma situação da tua vida,
Intestino, ele tá muito envolvido, que nem eu falei. A fase anal, que a gente chama na psicanálise por Freud, tá? A criança dos 2 aos 4 anos. Aonde, às vezes, a pessoa, quando criança, foi punida, retraída, e ela pode ter se sentindo, às vezes, um pouco de invalidez, isso tudo mais. Mas eu tô entrando muito a fundo, vamos falar mais superficial, tá? O intestino, ele tá muito conectado com controle, preso a passado, trabalho, tá? O intestino faz o quê? Ele faz o trabalho de excluir o que não serve mais para fora, tá? Então, as situações que acontecem no nosso dia a dia hoje vêm pra gente resolver algo que aconteceu, desencadeou um padrão psíquico-emocional lá na nossa primeira infância, tá? Eu não sei com quantos anos você tá? Mas eu sempre pergunto quantos anos você tá pra ver. Verdade, minha filha se separou do marido por traição. Tá, então, olha só. Então, ó, já caiu uma fichinha, tá? Agora tem que ver se esses gatinhos estão conectados a você, tá? E por que você se sentiu traída também. Ou, às vezes, você comprou o sentimento da tua filha, tá? E que também os seus gatinhos estão salvando essas pessoas, tá? Sempre falo, o pet, ele sempre salva uma pessoa da família, tá? Tem 60 anos, tá? 60, 56, 57, 58, 59, 60, tá? Você tá na segunda revolução de Saturno, tá? Então, a primeira revolução de Saturno, ela foi ali com 27, 28 anos, que nem eu falei. E o segundo retorno de Saturno, ele acontece com 56 anos. Então, você tá nesse setênio dos 56, tá? Você teve mudança de trabalho? Lá, envolvendo trabalho. Tá? Você viu como tudo tá conectado? Ó, o câncer no intestino de 2 pets, a perda de um. E o setênio dos 56 anos, ele pede pra gente reestruturar a nossa vida em trabalho, em mudança, em trabalho. Seja, Érica, eu sou feliz onde eu trabalho, mas você tem que fazer alguma mudança de alguma coisa. Ele pede isso. E as coisas que estão aparecendo, como a doença dos seus gatinhos também, é alguma mudança relacionada ao trabalho, independente do que seja trabalho. Pode ser trabalho de casa, tá? Porque isso também é trabalho, como trabalho verdadeiro. E é um segundo chamado da alma, tá? É um segundo chamado da alma. Da tua alma para viver verdadeiramente aquilo que ela veio plasmar. Então, às vezes, pode estar trazendo o recadinho, ó, da perda desse pet, da primeira, que envolveu até foi o ovário ou o útero? Foi... Cadê? Minha filha teve câncer no ovário. Ah, tá. A tua filha que você falou é filha felina, né? É o filha pet. Eu tô considerando filha pet. Ou é filha? Tá? Daí tem que ver isso também, tá? Mas eu tô fazendo bem um resumão. Então, o que a perda do pet tá trazendo pra mim? Né? O que eu tenho que mudar e ajustar? Essa dor que eu tô sentindo através dele tá em mim, não tá no outro, né? Se eu vejo meu pet tá sofrendo, não. Ele tem a consciência, ele vai ter dor? Sim, ele pode sentir dor no corpo físico, mas o sofrimento é nosso. E ele acaba se sentindo mal porque a gente também tá sofrendo, tá? Ah, tua filha é humana, tá? E filho pet. Beleza. Olha só, então, olha só como bateu, né? E o ovário e o útero, eles são órgãos yin feminino, tá? Que precisam de uma energia externa e yang. É o único órgão do corpo, né? Tanto masculino como testículo e feminino, o útero e o ovário, são órgãos que têm que achar energia externa para se complementar, né? E aí, o que acontece? O útero e o ovário, eles estão conectados também com o fígado, né? Na medicina chinesa. Então, tá diretamente conectado com o fígado. É bem legal se ela fosse estudar isso, tá? Porque
Agora deixa eu até... Filha humana teve um câncer no ovário, abriu, teve que tirar esse sentido. Tá, olha só, né? Ela tirou e o gatinho teve tomando intestino igual. Por que teve igual? Vamos falar de energia, então, né? Por que teve igual? Por que às vezes a gente vai... todos os veterinários, por mais céticos que sejam, o que a gente vai trazer, tá? Vamos observar que quando às vezes a gente leva um pet, a gente recebe um pet, normalmente o dono também, ela tem 25. Então, tem que ver só, porque ó, o filho pet, agora eu não sei se ele tá conectado com você ou se tá com ela, mas se ele trouxe mesmo a doença de intestino, de câncer, provavelmente ele tá salvando ela junto, tá contribuindo, tá? E não é você. Então, eu perguntei de você, mas aqui agora eu entendi. Eu achei que era filho pet, os dois eram pets, tá? E 25 anos, ela tá começando a entrar no primeira revolução de Saturno, né? Ela tá pedindo aí uma conexão também, tá? Uma reconexão dela. E ela achava verdadeiramente, tipo, a espiritualidade dela, tá? Com 21 a 27 anos, né? Tem que trazer algo que ela se conecte, alguma coisa que seja dela, tá? Então, o que eu tava falando? Ah, sim. É normal a gente achar essas mesmas doenças, né? Do pet. Sim, ela precisou fazer nem químio. Olha, que legal. Top. Então, é normal a gente achar a mesma doença. Por quê? A doença no pet, vamos lá, de novo. Ela parte da gente, ser humano, tá? Isso eu consigo explicar através da espiritualidade e através da física quântica, tá? Eles são uma anteninha, um radarzinho, sim. Então, eles vêm para contribuir, tá? E fazer o quê? Mostrar o que tem que ser ajustado, beleza? E... Então, tá. A gente foi, porque vocês trouxeram os casos. Deixa eu voltar aqui, né? Que agora eu faço meu estudo de caso aqui para trazer para vocês, certo? Então, vamos voltar pro tema, né, da morte. Quem tá aqui comigo, a perda dói, mas a gente traz a saudade, tá? E a gente, a partir do momento agora, a gente vai entender que depois que eu fizer minha canção, me chama no direct, bem-vinda, tá? A perda de um pet, na verdade, a perda de seres é natural, mas é o corpinho que fica. A alma, ela é eterna, tá? E do pet, pra gente, quando acontecer essa perda de pet, a gente aceitar a situação, né, de que ele morreu, de que ele partiu, e agradecer, né? A gratidão, eu sempre trago muito a gratidão, a aceitação e a gratidão para tudo, independente da situação, né? Então, eu trago para as pessoas, fale com o seu pet a nível consciente. Agradeça a ele por ele estar trazendo você aqui e por ele estar também te mostrando consciência através do corpo e da doença dela, tá? Eu não aceito a morte dele, era a minha paixão. Então, Cláudia, a gente tem que ver o que tem por trás disso, né? Essa perda do pet, que nem eu acho, não sei se você chegou no começo, mas eu falei que normalmente tem o quê? Um sentimento de abandono, a gente se sente abandonado, então a gente não consegue aceitar isso, porque normalmente o pet é o nosso companheiro, é aquele ser que tá presente com a gente, né? Mas a gente vai olhar o quê? A partir de agora, eu falo, vamos lá, eu coloquei na época, na live, os 12 anos do Picanha, o Picanha tá vivo ainda, né? Mas eu vou focar numa perda, sendo que eu vivi algo incrível com ele todos os anos, né? De alegria, de amor, de tudo isso. Então, pra quem tá aqui, teve essa perda e sente falta ainda, né? Olha o momento da perda, olha o momento que esse pet partiu, você vai aceitar isso, porque faz parte da vida. A vida, o espírito é eterno, tá? Todo mundo, é inevitável, todo mundo que tá na Terra um dia vai partir, mais cedo ou mais tarde, tá? E a gente vai olhar e vai começar a trazer os momentos
um choro de saudade, de gratidão desses pets. Por quê? Porque você viveu muitos anos, ou o pouco que seja, no caso da Fernanda colocou aqui, que seja o pouco momento que viveu, que seja aquele momento você vai trazer essa gratidão. Por quê? Porque tem esse espírito que ainda está conecto e ele sente, tá? E até a Micaela que entrou aqui, ela falou assim, eu sinto a mel, eu sinto que eu prendo a mel. Se você traz um sentimento de dor, de por quê, não vai, você e tal, você não tá libertando esse ser para o quê? Evoluir, tá? E o que você pode fazer é pedir, às vezes, né? Fale, eles estão inconscientes, tudo é consciência. Seja em corpo físico ou não. Então, se o Nutella, ele era tua paixão, fale com ele de uma forma, com o teu coração, porque ele vai estar te escutando, tá? E você pergunte pra ele assim, será que você poderia voltar pra mim? Será que você poderia voltar num outro corpo de pet? Eles são livres, mas se eles escolherem voltar pra tua vida, eles vão voltar, tá? E eu tive uma sessão em Curitiba antes de voltar pro Rio, pra quem não sabe, moro no Rio de Janeiro, mas sou natural de Curitiba. E eu participei de uma sessão extremamente espiritual e a cachorrinha de uma amiga minha se apresentou. E foi a coisa mais incrível, né? Ela se apresentou falando com a gente, assim, de uma outra forma de comunicação. E a minha amiga perguntou, você vai voltar pra mim? E ela respondeu, sim, né? Porque a gente enxerga muito a morte como uma morte. Tipo, uau, acabou, pronto, ponto final. Mas é o início de uma nova consciência, de um novo patamar. Porque ela passou pela experiência aqui, vai evoluir. Entende? E quando ela vier pra você, provavelmente você já vai estar numa outra evolução, numa outra expansão de consciência. E vocês vão estar juntos de novo pra juntas evoluírem mais ainda, né? E... E aí, então é isso, gente. Em vez de a gente focar o quê? Na dor, a gente vai ver se tem por trás em mim um sentimento de perda, tá? Um sentimento de abandono. Ou às vezes as pessoas perdem o pet, elas se sentem traídas também pelo pet, viu? Não só pet, como o pai e tal. Alguém morre, a pessoa se sente traída por ter morrido, tá? Só que isso tá tudo no nosso inconsciente. A gente só consegue entender e lidar quando a gente entra, quando faz uma análise, né? Tá? E aí, os resultados, né, pra gente ter, pra não sofrer mais e saber lidar com a morte do pet, pra quem tá aqui que já perdeu o pet, ou que pra gente se preparar, né, porque todo mundo vai um dia, e é a gente entender que a vida é um ciclo e que a morte ela faz parte deste ciclo para iniciar um outro ciclo, tá? E a gente vai começar a trazer, eu chamo aqui da prosperidade pet, também no momento da morte do seu pet, tá? Ou com o seu pet de forma que partiu, mas nos olhos ocidentais, que estamos aqui num país que é muito católico, né? Muito evangélico, que acredita que a morte é o ponto final, né? Vamos se abrir para ver que a morte pode ser um novo início, tá? É isso que tá comigo na foto. Ai, que bonitinho. É pretinho e branco, né? Uma gracinha. Então, eu até nem falei do caso da Simone, ó, acabei de ver aqui. A Simone também é uma outra... ela trouxe a Pets Canales, ela me procurou porque ela teve 2 cachorrinhas de perda, assim, uma seguida da outra, mas ela teve várias perdas. Teve perda de pai, de mãe, das cachorrinhas, da Marta e da Sophie, e com doenças muito semelhantes, né? Então, por que dessas doenças semelhantes, né, nas 2 cachorrinhas? Então, primeiro, uma partiu com uma doença, e aí a outra desencadeou a mesma doença. Por quê? Porque o padrão de pensamentos e sentimentos constantemente desta tutora estão
em sofrimento de alguma coisa. Depende aí de analisar qual a doença que tá acometendo, né? Então, no caso da Cláudia, que trouxe o câncer, né? O câncer traz esse sentimento de mágoa, de se sentir traída, de perda o tempo todo. Você fica pensando isso 24 horas por dia. E aí isso produz uma energia e o seu pet se conecta energeticamente, porque o pet, ele tem uma energia vibracional mais elevada que a gente, tá? E ele simplesmente fala assim, eu vou salvar esse ser humaninho, que ainda não aprendeu a lidar com a mente e sentimentos dele. E aí ele puxa todo aquele padrão de pensamentos por transferência eletromagnética e forma a doença no corpo dele, para nos auxiliar, nos ajudar em tirar a gente de estar com uma doença na gente e nele, e também como consciência, tá? Doenças são consciência. Tudo é consciência, tá? Consciência do quê? Pra gente evoluir, né? Se você não acha que a gente tá aqui simplesmente pra acordar, dormir, acordar, dormir, acordar, dormir, não. A gente tá no processo de evolução, tá? E o teu pet tá te trazendo aqui, e tudo que ele traz, seja de comportamento, seja de doença física no corpinho, como consciência, tá? E a morte dele, se foi sofrida aos olhos do ser humano que tá conectado com ele, o que tem por trás desse sofrimento, tá certo? Porque por trás do sofrimento sempre tem algo pra gente ajustar no nosso barco chamado vida, né? As nossas velas, elas saíram de local e vamos ajustar para entrar no rumo da nossa vida de novo, tá? Vamos olhar tudo como uma fonte de contribuição, seja doença, seja situações, seja o pet doente e seja a morte do pet. Tudo vem para contribuir. Oi, Barão! Cadê o Picanha? O Barão foi o meu dog sister enquanto eu viajava do Pi. O Pi tá dormindo. Inclusive, eu falei até do teu namorado aqui, que colocou a situação dele, de que perdeu o pet. Ele falou assim, né, vai demorar pra eu ter um pet de novo, porque eu sofri demais, né? Então, será mesmo, né? Todos esses anos que você passou, mesmo que seja curto, né, o momento de felicidade que você teve com o teu pet, será que não valeu a pena, né? Será que não vale a pena você se abrir de novo, ter momentos maravilhosos e entender que a morte faz parte do processo, e a partir de agora, se também o pet ficar doente, o que eu tenho que mudar em mim? O que eu tenho que ajustar em mim? Certo? Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? E sim, né? Aqui, ó, coloquei, viu? Nada como anotar as coisas. Vamos focar no agora, porque o agora é o que a gente tem. Quando a gente fica criando as historinhas na nossa mente de passado, às vezes lembrando do pet sofrendo, a gente tá criando mais desse sofrimento também pra gente, tá? O pensamento, a nossa mente, não sabe diferenciar a realidade do que eu tô vendo da imaginação. Se eu fico criando historinhas ainda deste passado, tá? Seja o passado, o momento que o pet ficou doente, você tá revivendo, e se perguntando ainda por quê, você está ainda conecto com o passado e está esquecendo viver o presente, o aqui, o agora, tá? Já vou até deixar a dica de livro, tá? Dica de livro, O Poder do Agora. Eu li ele em 7 dias agora, né, nessas minhas férias, e eu amo ler. Foi um dos livros mais incríveis que eu li, com simples palavras pra gente colocar o poder do agora, independente da situação. Focar no agora, tá? Focar no agora, porque a única coisa que a gente tem é o agora, tá? Então, gente, é isso, tá? O que eu tenho pra falar. E já fazer um convite também. Até domingo estarei fazendo lives aqui e trazendo mais consciência sobre a prosperidade pet, tá? O que é a prosperidade pet? Amanhã, deixa eu até pegar aqui o tema pra vocês.
porque eu vou... deixa eu atualizar aqui. Eu vou fazer até domingo, vou estar trazendo várias consciências pra vocês. De nada, Cláudia, espero ter contribuído, né, pra você. E agradece o Nutella por ter te trazido até aqui, porque eu tenho certeza que ele estava aqui. A Fernanda, você está aqui também, né? Mas eu sei porque eu olhei o sol antes de entrar aqui, então eu falei, alguém estava querendo dar um recado aqui com o sol, tá? E fazer o convite. Amanhã eu vou falar de prosperidade, ó. Prosperidade é somente para quem já nasceu a ser rico? Então amanhã vai ser um tema um pouco diferente, mas eu sempre conecto com o nosso pet dentro de casa. Sabe por quê? Porque os pets já são a energia da prosperidade, da abundância, e eles vieram contribuir pra gente, tá? Então amanhã fica o convite pra vocês também. Essa live vai ficar gravada aqui. Você tá aqui também, Fernanda. Gratidão pras duas, né, que estão aqui, contribuíram, porque a live, ela, né, vocês vão trazendo o caso de vocês também. Eu trago consciência aqui. Então, até domingo, vou estar trazendo várias consciências da prosperidade pet, né? Porque o pet, ele tá aqui sempre, 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 sempre pra contribuir. Porque ele resolveu tirar suas asinhas, vir como um pet pra você. E a partir do momento que ele resolve morrer, ele pega, conecta as asinhas dele de novo e vai voar em volta da gente. Tá bom? Sejam muito bem-vindas vocês duas, tá? Que estão aqui. A Cirlei tá aqui também, maravilhosa. A Cirlei participou da mentoria 4P, né? Da penúltima turma. Agora eu estou com uma turma em andamento. As inscrições fechadas ainda pra mentoria que eu faço em grupo. Tem tudo no meu Linktree, quem quiser e tem interesse também. Ou me chama no direct aqui, que eu vou estar falando com vocês, com o meu coração extremamente aberto, pra contribuir nós, seres humanos, junto aos nossos pets, tá? Deem consciência ao seu pet, que ele vai te responder a nível consciente. Vocês vão viver mágicas juntos, tá bom? Então, até amanhã, mesmo horário aqui. E é isso, tá bom? Beijinhos no coração. Muito boa noite e até amanhã.